podia ver Deus ali. Mas todas as noites eu orava e pedia sua ajuda. Ele me respondeu e um dia me livrou. Minhas orações têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. As provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Têm chegado ao trono de Deus. Ele ouviu o meu clamor. Das provas eu venci, porque Deus me ajudou. Hoje dou graças ao Senhor Jesus, pois das lutas me livrou. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Descansarei, pois em Cristo eu sou mais que vencedor. Ao toque de somente crer, ouvir a palavra, através do nosso pastor, somente crer, tudo é possível. Soberano e eterno Deus, agradecemos por mais uma vez a graça nos trazer até aqui. Pai, nesta manhã queremos ouvir a Tua palavra e que ela venha de encontro à nossa necessidade. Não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Seja a porção de cada um aqui nesta manhã. Os louvores já foram cantados e temos certeza que o Senhor recebeu. Louvor de lábios, de coração, de gratidão. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã, cada família que aqui está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bom dia, irmãos. Estamos felizes, agradecidos. Fiquei feliz de ver o Juliano, a família, a Maliane, né? Deus abençoe ricamente vocês. Wesley, Deus abençoe a noiva. Deus continue abençoando cada um de vocês que aqui está. Eu quero agradecer à igreja pelas orações. Eu estou aqui pela graça, porque são 2 noites praticamente sem dormir, e eu pedi oração, eu mandei uma mensagem para a igreja pedindo que orasse, e após a oração já comecei a ficar melhor. Após a oração, irmão Sabino, eu comecei a ficar melhor. Aí deu uns picos, às vezes bem, às vezes mal, e eu disse, eu preciso estar no culto. Tem filhos de Deus ali para serem abençoados. E eu estou aqui, e se Deus me der graça, nós vamos trazer uma palavra, claro, mais resumida. Fico agradecido pelas palavras do irmão Paulo, que ele leu aqui, que ele citou. E é bem isso mesmo. A gratidão. Outra coisa, deixa eu perguntar, vocês gostaram do programa de rádio? Isso é bom demais. Tudo que o pastor fizer, por direção, por inspiração, é para ajudar vocês. Vocês descansem, né, irmão Sabino? Tudo que nós fizer é para ajudar a igreja. Não tem prejuízo nenhum em escutar, só lucro. Uma bênção daquelas ali. Nós não temos por doutrina, mas a hora que o pastor tiver direção, a gente vai continuar ouvindo. Isso ajuda cada um de nós, né, Manair? Ajuda. Manair, inclusive, foi uma que disse, não, nós temos que escutar isso com a igreja. Lembra dos velhos tempos, né, Manoemi? Quando chegávamos, São Paulo era tremendo, né? E São Paulo falando da gratidão, da saúde. Você deve ser grato por sua saúde. Porque um homem sem saúde, uma pessoa sem saúde, ele perde um pouco da graça, né, de viver. Terceira epístola do apóstolo João, ele dá um elogio, dá uma saudação e elogio ao Gaio. Ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo, sem amor não adianta desejar nem bom dia. De quem na verdade eu amo. Aí ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí irmão Paulo disse, a pessoa pode ter riqueza, a pessoa pode ter o melhor carro, o melhor casa, nada contra, é bom, quem não quer? Mas se a pessoa não tiver saúde para desfrutar, que bem isso fará. Então que Deus nos dê saúde para poder desfrutar isso. E sermos sensíveis às pequenas coisas, aos pequenos sinais. Veja, eu hoje pelas 5 horas eu levantei para orar e me desceu uma gratidão, irmão Paulo. Ontem as jovens, mais o irmão Luiz, foram fazer a visita, cantar louvores ali na casa da irmã Zilda. E a Nayara foi trabalhar e a irmã Luísa ficou lá em casa. E quando eu acordei hoje, 5 horas, me deu uma gratidão, sabe, irmão Paulo? De ver assim, jovens na obra, fazendo alguma coisa para Deus. E somente de ver, Raquel, assim, essas moças, aí hoje pela manhã no café, eu e a Manair tomando café, as duas no quarto, brincando. Eu não tinha falado para a Nair nada. E a Manair começou a rir e falou assim, que coisa linda isso aí, né? Eu não tinha falado isso que eu estou falando agora. Porque me desceu uma gratidão tão grande. De tu ver teus filhos no caminho do Senhor. Você vê
Elas são jovens, elas poderiam estar no mundo, nas festas, nas orgias. E Deus pegar elas, irmão Jairo, e conservar ali, trabalhando, se esforçando, lutando, vindo para a igreja. Agradeça a Deus por seus filhos. Olhe, quando eles estiver dormindo, dá uma passada. Você não vai entrar no quarto de uma moça, claro. Mas dá uma passada lá e agradeça a Deus por eles. Porque é Deus abençoando. E eu sou grato pela vida de cada um desses jovens aí. Né, irmão Ezequiel? Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra? Que Deus nos ajude. Tá calor, não tá? Eu estou suando. Olha só. Gênesis capítulo 4, versículo 15 e 16. Depois Efésios capítulo 4, verso 30. Eu quero falar um pouco, meio resumido, sobre a marca, o sinal de Deus e do inimigo, do diabo. Veja bem, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Fora do Éden. Agora, do jardim, melhor dizendo. Agora, Efésios, capítulo 4. Aleluia. Vamos com calma. Efésios capítulo 4, verso 30. Nos diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Assentai-vos. 2 sinais, 2 marcas. Irmão Miqueias, bom dia, meus amados irmãos. Peço um levantar de mãos em favor do meu casamento, para que Deus continue abençoando. Estamos completando 29 anos de matrimônio. Gratidão. Deus abençoe, irmão Miqueias. Sinta-se abençoado por essa pequena igreja aqui. Veja, 2 marcas, 2 sinais. Um deles retirou, afastou a pessoa da presença do Senhor. E o outro selou no corpo do Senhor e nos encheu e nos enche da vida de Deus. 2. Para nós entendermos, vamos ler aqui, você pode acompanhar ou somente escutar. Voltando aqui no livro de Gênesis, o porquê que ele recebeu esta condenação, para nós entendermos. Diz a Bíblia que Adão e Eva, eles tiveram ali 2 filhos, Caim e Abel. Nós sabemos que Caim, diz a Bíblia, que era do maligno. E diz assim a palavra no capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel,
e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Será que Deus era injusto? Não vamos falar sobre a semente da serpente, mas Deus sabia o que estava fazendo. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E o primeiro homicídio. Estou lendo para ver o que precisou para Deus determinar essa marca sobre ele. E o que isso representava. Ele era religioso. Ele não foi fazer algo errado, mas faltou-lhe a revelação. Ele foi oferecer um culto a Deus. Mas Deus não atentou para aquele culto. Veja bem, meus irmãos, como uma coisa é mais séria do que nós pensamos. É muito mais séria. Porque a Bíblia diz que o Espírito seria tão parecido que, se possível, enganaria até os escolhidos, se fosse possível, nos últimos dias. Então, que tipo de adoração, que tipo de culto Deus está se agradando hoje? Porque a história se repete. Veja, o primeiro homicídio. E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Olha a arrogância. Olha a arrogância. Será que Deus não sabia? Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não terás mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E aqui diz a palavra que ele conheceu uma mulher, tomou uma mulher, e ela concedeu e teve Enoque, primeiro, e Enoque teve Irade, e chegou a uma terceira geração que foi Lameque. E veja como é que é a coisa, irmãos. E Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. E Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque, veja bem, a geração de Caim. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz,
vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Seguiu a mesma trilha do seu pai, que havia matado o seu irmão. Que coisa! Porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Uma geração seguiu os passos do pai, matou também. E a outra semente era de Adão. Começou-se a invocar o nome do Senhor. Então veja, e esta marca que Caim recebeu foi por ter feito aquilo. Agora, se nós voltarmos a Efésios, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para chegar nesse ponto aqui, nós devemos tomar do versículo 17 a seguir, que diz assim: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Porque quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados, até o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfemas, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse Caim teve que fazer tudo aquilo para receber a marca e ser tirado da presença de Deus. E agora nós somos transformados, deixamos tudo isso aqui para trás e recebemos o Espírito Santo. E somos selados. Agora, deixa eu tomar esta mensagem à marca da besta e vamos ler uns parágrafos aqui. O profeta diz: a marca da besta, o selo de Deus. Vejamos quem estava aqui, ele diz,
estavam quase todos, né? Não era esse parágrafo. Mas ele diz assim: agora eu tive que tomar os dois assuntos e colocá-los juntos, porque eles formam um paralelo, um com o outro. E descobrimos que eu acho que o selo de Deus é o Espírito Santo. A Bíblia sustenta isso. E a marca da besta é rejeitar o Espírito Santo. Há somente duas classes de pessoas. E o lado da salvação e a rejeição começam em Gênesis, como tudo mais começa lá. Aí ele diz, veja, Caim era apenas um homem comum. Ele veio, e ele era exatamente como Esaú e Jacó. Poderíamos exemplificá-los ali novamente. E vemos aquele espírito se movendo através de toda a Bíblia, subindo e subindo, e finalmente isto chega à cabeça bem aqui nesta era em que estamos vivendo agora. Se você observar, Caim era um homem natural como Esaú. E ele era religiosamente inclinado. Então ele sabia que havia um Deus. Ele cria nisto. E ele subiu. Agora veja, é aí onde discordo com as igrejas que dizem a única coisa que você pode fazer é apenas crer e Deus reconhece isso como justiça. Bem, isto é a verdade, em um sentido da palavra. É parte da verdade, mas não é toda a verdade. Um bom irmão batista chegou para mim não há muito tempo atrás e disse: irmão Branham, o que mais poderia Abraão fazer além de crer? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. E eu disse, isto é correto, mas Deus lhe deu um sinal, o selo da circuncisão, de que ele havia reconhecido a sua fé. Você vai começar a entender agora. Caim fez um culto, Deus não aceitou. Abel fez o culto, Deus aceitou. Tem uma diferença tremenda em um culto com revelação e um culto sem revelação. Veja bem. Agora, Abraão creu e Deus lhe deu o selo da circuncisão, aprovando a sua fé. E aquilo se tipificava para nós hoje, irmã Adriana, que não basta nós dizer que temos fé, dizer que cremos. Nós temos que ter o Espírito Santo para selar aquela fé. Fora disso, Deus ainda não aceitou a nossa fé. Por isso você deve ser feliz, alegre, porque você passou da morte para a vida. Você conseguiu entender isso? Você consegue adorar Deus em espírito e em verdade? Aleluia! Veja bem, o Espírito Santo é o selo de Deus. Agora, se você diz que crer e não recebeu o Espírito Santo, então Deus não reconheceu a sua fé ainda. Lembra-se que nós lemos em Efésios? O Espírito Santo faz tudo aquilo ali. Tira tudo aquilo de nós. Se você diz que teve, que tem fé, e não recebeu o Espírito Santo, então Deus não reconheceu a sua fé ainda. Isso é correto, porque o selo é o reconhecimento de que Deus tem completado e consumado a sua obra em você. Isto é correto, pois ele reconheceu, claro que reconheceu. Alguém disse, por que você não deixa isto vago? Irmão Brana, citando João 5:24. Este é o princípio do Espírito, isto é correto. Eu creio que um homem, assim que ele crê no Senhor Jesus Cristo, é uma porção do Espírito Santo. Quando você é santificado, é outra parte do Espírito Santo. Ele te limpa. Então você está cheio do Espírito Santo, correto? Mas aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E há somente um tipo disto, e esta é a vida de Deus. Para nós entendermos o que é o Espírito Santo, é um selo de que Deus tem se agradado de você. Ele tem confirmado a sua fé. Mas sabe como vem o profeta nesta mensagem, o selo de Deus?
Ele lê ali o que nós lemos em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora, o que quer dizer selar? Selar é sinal de conclusão. Você está selado até o dia da redenção. As pessoas pensam que uma pessoa... Deus não sela uma pessoa hoje e amanhã ela não está mais selada. O selo até o dia, é a obra consumada. Veja bem, o profeta diz aqui agora. O que quer dizer selar? Selar é o sinal de conclusão, está certo? Amém? Ora, você já viu um ferroviário carregando os vagões? Ele sai e ele acomoda um tanto aqui, um tanto ali. E o inspetor se aproxima e ele olha para dentro. E se isso está um pouco solto e balança, não, eu não vou selar isto. Tem que arrancá-lo e fazer de novo. E a seguir ele tenta carregá-lo novamente, faz isso correto. E o inspetor se aproxima e ele diz: se está errado, ele desfaça de novo. Um trem para embarcação. Está ali o trem de carga. E ele, antes da viagem, ele tomar o seu destino, o inspetor passa e dá uma olhada ali por dentro, abre a porta, olha. E ele diz: se está frouxo, está solto, ele não pode partir ainda. Mas se ele tiver tudo arrumadinho, vamos ler aqui, se ele está pronto, ele fecha a porta e ele põe um selo. E aquilo está selado até o fim, até o seu destino, a de chegada. E um cristão, quando o Espírito Santo passa, e ele vê você justificado, santificado, ele te sela com o Espírito Santo. E você está selado não até de hoje para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Você está selado até o dia da redenção. Veja, meus irmãos, por isso o diabo não te tira do caminho. Por isso você enfrenta luta, dificuldade, mas você diz: eu sei em quem tenho crido. Aleluia! Veja, e é isso que por muito tempo Deus tem feito com sua igreja. Você carrega e está indo para o céu, está levando tudo com você. Estou indo na igreja, pastor, estou congregando, mas veja bem que isso aqui é para eleito, irmão, porque eleito crê na palavra. O profeta diz aqui, veja, é isso que por muito tempo Deus tem feito com sua igreja. Você carrega e está indo para o céu, não está? Está levando tudo com você. Não entra, não vai. Seus jogos de carta, diz o profeta. Todas as outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja. Você está tentando levar isto com você e Deus simplesmente condena isso. Não está pronto para selar. Mas quando Deus vê um homem contrito, de espírito quebrantado, aí você diz: agora sou eu, pastor. Eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades. Mas eu me cobro todo dia, eu choro, eu luto, eu oro para Deus mudar minha vida. Mas quando ele vê um homem, uma mulher com o espírito quebrantado, sincero de coração, junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele e o sela lá dentro pelo batismo do Espírito Santo. E isto dura até que Jesus venha. Aleluia! Você está feliz por isso? Deus te resgatou. Deus te tirou do mundo. Olha o que Deus tem feito na sua vida. Quem era você, irmão Paulo? Quem era eu? Quem era você, irmão Adriano? E nós chegamos aqui tudo errado. E Deus foi tirando. Deus foi tirando palavras que não agradam a Deus. Deus foi tirando costumes. As irmãs chegaram cheias de moda, cheias de coisas que eram a vaidade, tomou conta. E nunca o pastor jogou uma na parede e disse: pare com isso. Mas o Espírito Santo foi falando no seu coração. Você foi ouvindo a palavra.
Alguém diz lá na sua igreja não pode isso, não pode aquilo. Você diz não, lá pode. Pode sim, pastor não proíbe não, mas o Espírito Santo condena meu coração e eu parei com isso, larguei disso, larguei daquilo. Não, não é o pastor que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. Pastor prega, pastor te ama. Quanto mais errado você for, pode ter certeza que mais Deus vai te amar através do seu pastor. Mas a palavra é pregada e ela vai convencendo. E é tão gostoso quando o Espírito Santo convence. O médico dá receita. Lembra quando você chegou, irmã? Lembra, irmã Suzy? Lembra, irmãs? Quando vocês chegaram? E quem foi que fez a obra em vocês? Foi Deus. Você chega, eu fico feliz quando eu vejo o Wesley chegando, como é, Camila. E a gente fica observando a irmã Rose quando chega. E dali a pouco começa a ver aquela mudança, aquela transformação. E alguém diz, quem? O pastor te falou isso? Não, o pastor não foi Deus. Deus que falou no meu coração. E eu estou tão bem assim, estou feliz assim. Veja. Quando aquele vagão de carga, a porta é fechada. Aleluia! Quando aquele vagão de carga, a porta é fechada, e o selo de governo é posto nela, ela não mais pode ser aberta até que ela chegue ao seu destino final. Aleluia! Lá no mundo, no sistema denominacional, eles encontram, irmão Sabino, alguém, eles perguntam, e o irmão aquele ainda está na fé? Ainda está na igreja, irmão Jairo? O Jairo ainda está na igreja? O irmão Luiz ainda está, né, irmão Luiz? É bem assim que eles fazem. Está lá ainda. Isso é coisa de gente que tem que ter misericórdia. Porque nós não entramos em Cristo para fazer uma tentativa. Nós estamos selados até o dia da redenção. Aqui não existe, ainda está na fé, não. Ninguém mexe com a fé dele. Ele chegou, ele enfrenta a luta, ele derruba um gigante hoje, levanta outro, ele derruba também. E levanta outro, ele derruba também. Ele está lá. Né, irmão Rodrigo? Lembro do irmão Rodrigo, quando o pastor pregava numa campanha, e alguém perguntou, caiu alguém lá na hora da oração? Alguém falou, caiu? Não, mas Deus levantou um lá. Está até hoje. Quantos anos, irmão Rodrigo? 15 anos. Através dele já veio o irmão Ronaldo, já está com uma família aí grande, já veio a mãe dele. Não existe, é até o fim. Você entra, você se matriculou no exército de Deus. Você passou pela justificação, você passou pela santificação. E você é batizado com o Espírito Santo. E você permanece. E vou dizer algo ainda para você agora que me desceu. Muitos até pararam, mas aquela chama dentro do coração ainda bate lá. Bate lá, sabe por que você não conseguiu permanecer? Porque você não tinha chegado ao terceiro estágio, que é ser batizado com o Espírito Santo. Mas nesta manhã Deus pode te encher com esse Espírito Santo e você nunca mais olhar para trás. Deus te ama demais. E um escolhido não se perde. Ele vai quebrar a cara, vai bater a cara, vai ficar no chão, mas daqui a pouco ele faz vereda e ele diz, eu sou de lá. Não adianta, eu sou de lá. Meu lugar é lá. Não. Irmão Juliano, conhecemos lá na denominação, tempo de menino. Pergunta para ele hoje, ele pode estar enfrentando suas lutas, enfrentando suas dificuldades, mas pergunta para ele se a denominação serve para ele. Não serve, não dá conta. Agora, pode estar tudo, como o pastor Nelson falou uma vez, pastor Joaquim, eu acho, né, que falou que um bêbado, um irmão Sabino, caiu, estava dando os primeiros passos, e ele desviou, não tinha recebido o Espírito Santo. Ele estava na sarjeta, alguém chegou entregando um folhetim para ele.
Vamos ali na igreja, Jesus te ama. Vamos lá. E ele mesmo bêbado, ele disse assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu agradeço o esforço de vocês, mas quando eu levantar daqui, eu sei para onde eu vou. Eu vou para lá para o tabernáculo, lá que eu conheci a verdade. O eleito é dessa maneira, irmão. O eleito é dessa maneira. Vamos dizer graças a Deus. Veja, todo homem que é nascido de novo e selado dentro do reino de Deus, não tem mais desejo do mundo até o dia em que Jesus Cristo leva para o reino. Assim, se você está tendo problema dizendo que tem o Espírito Santo, quer você pertença à igreja metodista, batista, pentecostal, quer você tenha gritado, falado em língua, sido batizados para frente, para trás, aspergido, se você ainda está tendo esse tipo de problema, é melhor que você volte e confira a carga. Isto mesmo, leva demasiado com você, está demasiadamente solto, balançando. Deus não vai selar isso desse jeito. Quando um grão de trigo cai na terra, não importa se aquele grão de trigo morre para si mesmo, ele não pode produzir cardo para salvar sua alma. Um grão de trigo produzirá trigo, um grão de trigo com toda certeza. E se somos semeados com a incorruptível semente de Deus, como ela pode produzir algo a não ser uma vida da vida de Cristo? Como não vai produzir? O Espírito Santo é a vida de Cristo em nós. Ela vai produzir um cristão de verdade. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele muda a sua natureza, ele muda a sua maneira de ver as coisas. Deixa eu voltar aqui, uns pouquinhos minutos. Agora observe. Aleluia. O profeta diz aqui nesta mensagem, observamos que Caim fez um altar. Ele colocou sacrifício sobre ele. Ele desceu e confessou sua fé e adorou a Deus. Em outras palavras, exatamente como o homem religioso faz hoje. Quase 99 de cada 100. Eles dizem, aqui está, é o melhor que eu posso fazer. Disse Caim, isto é, eu construirei um altar, eu pertenço à igreja aqui, eu fiz um sacrifício, isto é o melhor que eu posso fazer. É tomá-lo ou abandoná-lo. Aí está, isto é somente esta atitude do povo hoje. Sabe qual é a atitude do povo hoje? Eu não quero saber da palavra, eu não quero ser batizado em nome do Senhor Jesus, eu não quero mudar de vida, eu quero achar uma igreja que eu possa cantar, que eu possa sentar ali e pronto, é tudo que eu posso fazer. Se você me aceitar, tá bom para mim, não é assim que faz? O profeta diz assim, é isso aqui que o povo faz hoje. Veja, nós construímos, temos feito isso, temos feito tudo aquilo, tudo mais, colocado um fundo para as viúvas e faço tudo isto, aí está, é o melhor que eu posso fazê-lo. Mas Deus deixará isto. Ele deixou aquilo ali para Caim, e ele deixará aquilo para você. Há um caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é o caminho de morte. Há somente um caminho provido por Deus. Este é através da corrente sanguínea do Espírito Santo. Sem isso, você está acabado, você está liquidado, você nunca entrará. Observe, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode de forma alguma entrar no reino. Isto é correto. Você deve vir. Não importa quão religioso seja você, tudo que você faça, isso não tem nada a ver. Isso faz de você um cidadão muito bom, mas um cidadão daquele reino ali, talvez desse reino aqui, mas daquele reino, aquele reino ali está dentro de você. Você é nascido no reino. E o reino chega. O reino de Deus é o Espírito Santo. O reino de Deus é o Espírito Santo. Você pertence àquele reino. Esta é a razão pela qual as mulheres não cortam seus cabelos, nem usam shorts. Esta é a razão pela qual os homens não fumam cigarros e coisas assim. Eles são de cima. Amém? Seu Espírito lhes ensina justiça, santidade.
eles não dizem palavrões, eles não usam linguagens ruins e coisas, porque eles são nascidos do alto, eles são diferentes, eles são cidadãos do céu. Por que você age assim? Por que você tem agido dessa maneira? Não que nós não temos falha, irmão. Você sabia que Jesus em tudo foi tentado? Em tudo, mas sem pecado. Nós somos tentados, nós somos humanos, mas tem uma coisa, aquele reino dentro de nós, ele nos dá força, ele nos anima a caminhar, amém? Veja, Caim então se afastou de Deus, tomou para si uma esposa de outro grupo na terra de Nod, e isto é exatamente o que faz o homem quando vem e adora a Deus em espírito e em verdade, e não adora a Deus em espírito e em verdade. Ele sai e obtém uma igreja que o satisfará. Viu o que Caim fez? Quando ele recebeu a marca, saiu da presença de Deus, ele foi e tomou uma mulher. O profeta diz isso, é bem o que o homem faz hoje. Ele sai, faz para si uma igreja. Mas recorde, Sete era um tipo de Abel, sendo aquele que foi morto. Sete tomou o lugar. Foi um sinal da morte, sepultura e ressurreição do Senhor, estabelecido novamente. Observe como vieram aquelas sementes ali. Caim tomou uma mulher, gerou filhos, seguiu os mesmos passos dele. Ele matou o seu irmão, o filho dele vai e mata duas pessoas. Sete vai, que era a semente de Deus, de Adão de novo. E ele tem, Deus lhes deu uma esposa. Caim tomou para si uma esposa. O profeta diz que isso tipifica, hoje a pessoa vai, recebe a marca da besta, que é descrer do Espírito Santo, e faz uma igreja. Mas Sete começou-se a invocar o nome do Senhor, através de Sete. Aleluia! Vamos aqui encerrar. Agora continuamos a descer aqui, para obtermos algumas de nossas escrituras que estavam usando. O selo sendo uma marca, como o selo era usado em vez do nome colocado. O nome de Jesus Cristo é o selo de Deus, justiça de Deus. O nome do Senhor é uma torre forte, e para ela os justos correrão para ela e estarão salvos. Amém? Este é o selo de Deus. Seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Isto é correto. Seja o que fizerdes em palavras ou obras, fazei tudo em nome de Jesus. Isto é correto? Tudo o que fizerdes. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O selo de Deus, o selo marcado de Deus, identificação, é o nome do Senhor Jesus. E quando Jesus entra em você, Ele coloca ali o seu Espírito, e não importa quantos nomes você escreva do lado de fora disto, se o Espírito estiver ali, Ele testifica da verdade. Sou cheio do Espírito Santo, eu falo em língua estranha, eu profetizo, eu vou para o monte, e o Espírito Santo vem e me enche, pastor. E o que ele diz para você, irmã? Ele manda eu ser uma pastora. Ele manda eu ir pregar o Evangelho no púlpito. E eu digo que Espírito Santo é esse que vai contra o que ele mesmo escreveu. Quando Paulo disse: eu não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Pai, foi o Espírito Santo. Ele disse: se alguém julga ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos meus. Não, são mandamentos do Senhor. Então a pessoa dizer que recebeu uma comissão fora dessa Bíblia, o Espírito Santo não é de confusão.
Eu vou orar para ver se o meu batismo deve ser em nome de Jesus Cristo. Orar, se deve crer na palavra. Não tem outro batismo a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Só ler ali Atos 2 diz as primeiras conversões. Todos que ouviram o que o Espírito Santo falava através de Pedro foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso selo. Aleluia! Veja. Então descobrimos que no Éden, Deus tomou Caim e o marcou, e o pôs para fora. Mas Sete permaneceu na presença de Deus, e Deus lhe deu a sua esposa. Aí é que está. Esta é a maneira com a igreja. Caim tomou a esposa. Aquele selo fez com que ele, aquela marca da besta, fez com que ele fizesse para uma maneira de adorar do que da maneira que ele pensava, para você entender melhor. Como se um homem faz hoje. Mas o selo de Deus, que é o Espírito Santo, a marca de Caim o tirou da presença de Deus. Mas o selo de Deus, diz o profeta, ela permanece na presença de Deus. Vivendo sob o Espírito Santo. Recorde, Sete obteve a sua esposa. Deus deve ter lhe dado a sua esposa. E ele permaneceu com Deus. E agora o crente que permanecer com a Bíblia e ficar com Deus, então verá realizado o seu intento. A verdadeira igreja será a noiva de Jesus Cristo. E o outro fará uma noiva do mundo. Apenas qualquer coisa. Nós encontramos que isso ontem à noite, diz o profeta. Então vale a pena você receber o Espírito Santo. Sem Ele, não somos nada. Veja, ele diz de novo aqui. Observe, o Espírito Santo é um sinal. É um selo. E é um sinal que Deus deu a seus filhos escolhidos. Rejeitá-lo é ser cortado do seu povo. Recebê-lo é terminar com o mundo e com todas as coisas do mundo para ser um produto sobre o qual Deus tem posto um selo. Ô irmão, você é o produto dele. Se é dele, ele adquiriu você, te selou. O mundo não te serve mais. O que é o Espírito Santo é um sinal. Observe o Espírito Santo, quero dizer, eu costumava trabalhar na estrada de ferro, ele repete aqui. Nós íamos carregar os vagões, meu irmão Doc de pé ali atrás, ajudava a carregar esses vagões, e quando um vagão está sendo carregado, ele vai através do vagão, o inspetor, e se ele encontrar alguma coisa solta, de modo que possa cair e quebrar, ou qualquer coisa que possa ser destruída, ele não selará este vagão até que ele esteja completamente ajustado, até que esteja bem acondicionado e tão em ordem que o movimento da viagem não danifique o produto que vai dentro. Isto é o que importa. Não encontramos muitos selados. Estamos muito frouxos quanto a algumas coisas. E quando o inspetor vai inspecionar sua vida para ver se você não está um pouquinho frouxo quanto a algumas coisas, um pouquinho frouxo sobre a sua vida de oração, um pouquinho frouxo quanto aquele temperamento, um pouquinho frouxo quanto aquela língua que fala dos outros, ele nunca selará o vagão. Por isso Efésios 4 diz, toda cólera, veja, toda amargura, toda cola, gritaria, blasfema, toda malícia, seja tirada de entre vós. Amém? Veja, ele não pode selar o vagão. Ele nunca selará o vagão, alguns hábitos sujos, algumas coisas vis, algum espírito de vulgaridade.
ele não pode selar o vagão. Mas quando ele encontra tudo em seu lugar, essa hora seu coração regozija. Quando ele encontra tudo em seu lugar, então o inspetor, ele sela. E que ninguém se atreva a romper esse selo até que esse vagão chegue no destino para qual ele foi selado. Ali está: não toqueis em meus ungidos, não faça mal aos meus profetas, pois eu vos digo, seria melhor que pendurasses uma pedra de mó em vossos pescoços, e vos precipiteis nas profundezas do mar, que ofender ou escandalizar de a um desses pequeninos que tem sido selado. Viu o que você representa? O que isso significa? Quando você é selado, você é um produto dele. O Espírito Santo é sua segurança. O Espírito Santo é sua proteção. O Espírito Santo é seu advogado. O Espírito Santo é o seu poder. O Espírito Santo vem para dar poder para você viver uma vida santa, diz o profeta. Então busque cada dia estar na presença de Deus, para que esse Espírito Santo não seja entristecido. Só entristece quem tem. Guarde isso com você. Mas vamos procurar não entristecer o Espírito Santo. Irmã Maria de Moura, Deus abençoe. Irmão Miqueias, Deus abençoe. Zoli Benedito, Deus abençoe. Nair Cardoso, Deus vos abençoe. Jefferson Pereira, Alcemir Vaz, Irmã Veridiano dos Santos, Cida de Oliveira, Moitamar Lorenzato, Irmã Zilda Gomes, Adriana Lemes, Edemir Fontoura, Rosane Maria Holden. Essa acho que é companheira do Ronaldo. Deus vos abençoe a cada um que estava na conexão. Deus vos abençoe. Aleluia. Enquanto o irmão Paulinho